É isso aí, pessoal. Agora a gente vai começar uma aula do nosso IPVA aqui no estado, né, de Pernambuco. Então a gente vai falar agora a respeito do nosso único imposto estadual sobre a propriedade. E alguns tópicos importantes caem no IPVA em toda a prova aí da área fiscal. Entre eles, quais são os veículos automotores que a princípio são tributados pelo nosso imposto? Então a gente vai perguntar para você, né? Ou vai ser perguntado quais são esses veículos automotores que sofrem a tributação? Essa é uma das perguntas iniciais. Depois nós temos a situação relacionada ao que nós chamamos aí o aspecto temporal do fato gerador no nosso tributo. Então a gente quer saber o momento em que acontece o nosso fato gerador. Então o aspecto temporal acaba também sendo muito importante. Depois nós queremos saber, né, a figura da base de cálculo, valor venal do veículo, o que é isso, quais são as situações que nós temos uma base de cálculo diferenciada, a alíquota do tributo, também a gente acaba vendo que a gente precisa saber se há diferenciação de alíquotas em função do tipo, em função da utilização do veículo, que é permitida pela Constituição Federal, mas será que o Estado de Pernambuco se utiliza? Tem diferenciação da alíquota, por exemplo, para o veículo usado como carro de passeio e o veículo usado, o mesmo veículo utilizado como veículo para locação? Será que nós temos a mesma situação? Então também é outra preocupação. E o que mais que a gente tem, além de todas essas situações? Né? A gente, a princípio, nós temos a situação de quem são os contribuintes, quem são os responsáveis tributários, né? Se existe solidariedade passiva, né, do adquirente que compra um veículo que está devendo IPVA, se não. Então, na verdade, IPVA agora é a nossa história e, normalmente, o legal aqui é que também nós temos um excelente custo-benefício, uma lei pequena, com 20 artigos, cai aí com 3 questões na prova, então também é o mesmo custo-benefício, até melhor ainda que o ITCD ou ICD aqui no estado, porque a lei do ICD é mais complexa e você tem que estudar mais, a princípio, alguns conceitos do direito civil. PVA é mais simples, vamos ver? Então tá aí o que você queria, o nosso imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Vamos começar então do começo, né? Aqui nós vamos começar então falando a respeito da incidência do nosso tributo. Então o artigo 1º fala, a partir de 1º de janeiro de 93, o disciplinamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores passa a ser regido nos termos da presente lei. E, para nossa alegria, não tem o regulamento do IPVA no nosso edital e só a lei que a gente vai estudar juntos, é a 10.849, de 28 de dezembro de 1992. Então, o IPVA é um tributo que é devido todo ano. Virada de ano tem fato gerador de tributo. O fato gerador, seja a hipótese de incidência dele, respondendo aquela primeira pergunta, é a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. O que significa isso, professor Tudão? Significa que o nosso IPVA não segue o posicionamento aqui no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco não segue o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de declarar de que o IPVA é uma consequência direta da taxa rodoviária única, ou seja, só poderia tributar veículos automotores terrestres. Para o Supremo Tribunal Federal seria desta forma. Para os estados, essa determinação do Supremo não tem efeito erga omnes, ou seja, não é para todos. Então, o que acontece? Os estados continuam a tributar, não só o estado de Pernambuco. Vários estados seguem a linha de que a Constituição Federal permite qualquer veículo com motor, e aí os veículos aéreos e terrestres também são tributados aqui no nosso estado. Então, a primeira consideração é essa, tá bom? A segunda consideração, e aí a gente já entra num dos tops que cai na prova de vocês, é justamente o aspecto temporal do nosso fato gerador do IPVA. Ele fala assim, ó, considera-se ocorrido o fato gerador do IPVA. Isso é para veículos usados. Então, a gente vai conhecer agora o momento do fato gerador para veículos usados. Então, para veículos usados, vai ser no primeiro dia útil do mês de janeiro de cada exercício. Então, ao invés de, como alguns outros estados falam, 1º de janeiro de cada exercício, o estado de Pernambuco colocou o nosso fato gerador no primeiro dia útil. Então, se 1º de janeiro não for dia útil, então vai para o próximo dia útil. Se 1º de janeiro, por exemplo, for no sábado, for no domingo, vai ser, né? Se for no sábado, então pula o dia 1º, pula o dia 2º, que é domingo, dia 3 vai ser o dia do fato gerador do nosso IPVA aqui no estado. Vocês entenderam? Então é o primeiro dia útil
daquele mês calendário, do mês de janeiro. Agora, quando o veículo é novo, então o que é um veículo novo, né, professor? Aquele que ainda não foi adquirido pelo consumidor final, então ele é considerado novo. Quando o veículo é novo, considera-se ocorrido o fato gerador do nosso imposto na data da aquisição do mesmo pelo consumidor final. Data da aquisição pelo consumidor final, seja pessoa física ou jurídica, ou quando da incorporação ao ativo permanente, por empresa fabricante ou por empresa revendedora de veículos. Então, são as duas situações, né? As duas situações aqui previstas. Ou é a data da aquisição pelo consumidor final, ou a incorporação ao ativo permanente da fabricante ou revendedora de veículos. Professor, eu não entendi essa segunda parte. Normal. Então vamos ver aqui, ó. Incorporação ao ativo permanente. Quando uma fabricante, a princípio, fabrica o veículo automotor para ela ainda não está na sua propriedade, porque ele é considerado novo. E a propriedade, para fins de ser um veículo automotor, vai ser dada somente quando for adquirido pelo consumidor final. Tanto é que o nosso faturador é a data da aquisição pelo consumidor final. Veículo novo, então, que está no pátio do fabricante, ainda não é considerado contribuinte do nosso IPVA. Agora, se o fabricante pegar alguns veículos e o querer usar ali como test drive, ou querer fazer uma, que o veículo seja utilizado pelos diretores da empresa, então ele pode pedir para ativar no veículo. O que é ativar? É incorporar aquele determinado veículo no ativo permanente da empresa. Quando ele faz isso, a própria fabricante se torna consumidora final. Então, na data em que houver essa incorporação ao ativo permanente, tanto a fabricante que fabrica para vender, quanto a revendedora que compra para revender, se torna um contribuinte do nosso IPVA, porque são as consumidoras finais. Por isso que nós temos esse momento de faturador, incorporação ao ativo permanente. Então, esse momento aqui acaba sendo bem importante e a gente tem que guardar para a prova, tá? E o avaliador gosta de cobrar os alunos a respeito dessas situações. Bom, continuando aqui, ó, com outras situações a respeito do nosso aspecto temporal. Eu falei para você que esse é o item que, a princípio, cai com muita força na prova dos senhores. Então, ó, em se tratando de veículo usado, mas não registrado e não licenciado no Estado, provavelmente ele estava em outro Estado, considera-se ocorrido o faturador na data da aquisição, quando não houver, comprovação do pagamento do IPVA para outra unidade da federação. Primeiro, então, que a gente está vendo que essa situação aqui de faturador é justamente uma transmissão interestadual. Então, eu quero transmitir o veículo automotor para o outro estado. O que eu faço? Eu faço ali a documentação, mas normalmente o estado de origem já cobra todo o tributo lá. Agora, se não for comprovado que houve a cobrança do tributo no estado de origem, nós daqui no estado de Pernambuco vamos cobrar para cá. Então, a gente diz que na data do faturador, a data do faturador vai ser a data da aquisição. Se não houver comprovação do IPVA pago para outro estado, então esse faturador vai gerar cobrança para o nosso estado. Você entendeu? Regra geral, não acontece isso porque aí o próprio estado remetente já cobra o tributo para lá, mas pode acontecer na questão da prova, né? Agora, se for um veículo importado, Tudão, se for um veículo importado, é uma das situações que cai bastante em prova, até porque nós temos 3 regras aqui, né? Então, a importação de veículos automotores, ela é tributada de que forma aqui no estado, quanto ao IPVA? Considera-se ocorrido o faturador e, olha, pasmem, na data do desembaraço aduaneiro. É isso mesmo, professor? Exatamente. Olha só que interessante, né? Data do desembaraço aduaneiro, quando importado por consumidor final. Que data que é essa? É a mesma data que você vai cobrar o ICMS. Então, numa importação de veículo automotor, você tem, ao mesmo tempo, incidindo ICMS e incidindo IPVA. Não há bis in idem, não há bitributação, porque são fatos geradores distintos, bases de cálculo distintas, mas, de toda forma, a gente tem que lembrar que nós temos os 2 fatos geradores acontecendo aqui no Estado, nessa circunstância, nesta situação propriamente dita. Tudo bem? Então, na data do desembaraço aduaneiro, acontece faturador. Professor, a pergunta que não quer calar, na base de cálculo de ICMS na importação é aquela base de cálculo gigante.
Valor aduaneiro, imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de câmbio, despesa aduaneira, PIS/COFINS importação, adicional para o frete da renovação, para a renovação da marinha mercante, quer dizer, tem tudo aquilo. IPVA. O IPVA ele entra na base de cálculo do nosso ICMS ou é o contrário? É o ICMS que entra na base de cálculo do IPVA. Professor Tudão, eu preciso que o senhor me tire essa dúvida, é agora, senão eu vou ficar doido, eu não sei para onde ir. Então eu quero dizer uma coisa para você, salta os olhos, meu querido auditor fiscal da Cepaz de Pernambuco. Para você que quer entrar nesse excelente concurso, tá aqui o professor Tudão ajudando você em parceria aqui com Direção Concursos, firme no propósito de ser auditor fiscal, firme no propósito de ser auditora fiscal. Eu sou fiscalete, professor, já sabia. É o perfil de fiscal. Então, o que acontece? Para você que vai ser fiscal, pensa o seguinte, né? Quer dizer, o ICMS entra na base de cálculo do IPVA ou o IPVA entra na base de cálculo do ICMS. Professor, por incrível que pareça, o IPVA tem o ICMS na sua base de cálculo. Ou seja, o ICMS entra na base de cálculo junto com todos os demais tributos cobrados na importação do IPVA. Então, na idade, o ICMS entra. Então, ICMS, a base de cálculo do ICMS com ICMS por dentro, mais outras coisas, vira a base de cálculo do IPVA. Meu Deus, professor! É tributo sobre tributo. Importação é a famosa tributação Tudão. Você nunca ouviu falar sobre isso? Importação Tudão é a tributação da nossa importação no Brasil, né? Tributo sobre tributo. Agora, olha que interessante aqui, ó. Vamos imaginar que a importação foi dada por uma empresa revendedora de veículos. E o momento do faturador não vai ser a data do desembaraço, porque a revendedora não é o consumidor final daquele bem, mas sim a data em que ela revender para o consumidor final, ou seja, a data da aquisição pelo consumidor final. Então, se é uma importadora revendedora, então ela compra para revender. Quando ela fizer, então, a venda, vai haver aquisição pelo consumidor final, fato gerador do nosso tributo. Então não vai ter que pagar na importação, professor? Não vai ter que pagar na importação. Vai ter que pagar num outro faturador mais adiante. Tá certo? Agora, pode ser que a importadora ou até mesmo a revendedora de veículos, como a gente viu anteriormente, ela se interesse pelo veículo que ela importou. Então pode ser que naquela importação o faturador se dê na incorporação ao ativo permanente da empresa incorporadora, importadora ou revendedor de veículos. Então, a própria importadora pode ter interesse sobre o veículo, ela falar assim, ó, não vou mais entregar o veículo, vou a princípio ficar com o veículo. Então essa é uma situação. A outra situação é, não, eu comprei do exterior para revender, mas eu gostei tanto que eu vou deixar que a princípio seja utilizado aqui como test drive, porque as pessoas estão gostando muito. Então eu vou ativar aquele veículo. Então na incorporação, ativo permanente, fato gerador também na importação. Então são três, poder de concisão do meu aluno. São três as situações de momentos de ocorrência de fato gerador do IPVA aqui no estado de Pernambuco. O aluno tem que conhecer as três, tá certo? Olha, por favor, esse artigo 2º aí da lei, logo comecinho da lei já começa arrebentante, né? Porque tem informações aqui quentíssimas para a prova. Tem informações quentíssimas aqui para a prova. O aluno tem que conhecer essas informações. E elas não param por aí, não. O parágrafo 5º ele fala assim, ó, ocorre também o fato gerador, então ainda estamos no aspecto temporal do nosso fato gerador. Quer dizer, ainda estamos no aspecto temporal. Então ele fala, no momento da perda ou nulidade da condição que fundamentava a isenção ou imunidade. Então olha só que interessante, o cara era imune, aí ele perde a condição de imune, o veículo. O cara era isento, aí ele perde a condição de isento veículo. Nesse momento, nós dizemos que nasce um fato gerador. Olha que interessante. Que fato gerador mais doido, né, professor? Então, o veículo é do taxista João. Aí o João vende o veículo para Pedro. Então, o veículo está sendo vendido para uma outra pessoa. Essa outra pessoa não é taxista, então ele perde a condição de isento. Se no estado de Pernambuco o taxista é isento, cumprindo determinadas condições, se eu vender o veículo táxi para outra pessoa, vamos imaginar que eu vendi em julho. Então, eu estou indo do mês 7 até o mês 12 para dever tributo. Né? 6 meses. Metade do ano para dever tributo. Você entendeu? Por quê? Porque a partir do momento que aquele veículo perdeu a condição de isento, já está havendo fato gerador. É o momento de ocorrência do fato gerador. Dá exemplo de imunidade, professor. Imunidade é mais fácil ainda.
Veículo da União passa a ser do João. Veículo do templo de qualquer culto passa a ser do João. Quer dizer, vendeu uma pessoa imune, vende para uma pessoa física comum, perde a condição de imune, fato gerador do nosso tributo. Tudo bem? Agora, em se tratando de veículo de propriedade, de empresa locadora, agora vem uma coisa interessante que eu quero que acompanhe você durante o nosso curso. Abre os olhos agora, fiscal. O problema das locadoras é um problema tão sério que a maioria das leis estaduais se, a princípio, identificou com esse problema por causa da guerra fiscal. Vou falar de novo. Por causa da guerra fiscal. E qual é a guerra fiscal, Tudão? O problema é que as locadoras têm muitos veículos e, normalmente, elas não têm unidade somente num estado. Elas são, a princípio, empresas com unidades em vários estados brasileiros. E aí elas começaram a escolher qual que seria o domicílio fiscal delas para fins de incidência do IPVA. E elas normalmente escolhiam o estado que tinha a alíquota mais branda, mais barata do imposto. Então era como se fosse uma determinada situação para haver uma elisão fiscal. Mas no final das contas, começou-se a se discutir se, a princípio, o veículo está sendo utilizado no estado e a pessoa que está utilizando está com domicílio no estado. Por que ele vai estar com placa de outro estado? E aí começou a haver aquela discussão, e aí os estados começaram a ter guerra fiscal. Teve estado que botou a alíquota de 0,5%, outros botaram a alíquota de 1%, outros tinham a alíquota de 2%, alguns tinham a alíquota de 4% para esses veículos, e aí começou a bagunça. Tanto é que as resoluções do Senado Federal deverão instituir aí a alíquota mínima do IPVA, só que essa resolução ainda não existe. Como que o estado de Pernambuco resolveu o problema da guerra fiscal para empresas locadoras de veículos? Ah, você vai ver que ele resolveu, querido. Inclusive tem coisa aqui que é novidade, não tem em nenhum outro estado, pelo menos eu já estudei tantos estados brasileiros, eu não vi. Em se tratando de veículo de propriedade de empresa locadora domiciliada em outra unidade da federação e com estabelecimento em Pernambuco, olha só que interessante, ela já está dizendo, ó, você tem um estabelecimento em Pernambuco, você pode ser até de outra unidade da federação, mas tem estabelecimento em Pernambuco. Na hipótese do veículo ser objeto de locação no território de Pernambuco, aí ele diz assim, vai acontecer fato gerador, aspecto temporal, na data em que vier a ser locado, locação, ou disponibilizado para locação, olha só as duas situações, né? Ou locação ou disponibilização para locação, em se tratando, então, de veículo usado, registrado anteriormente em outra unidade da federação, ou na data em que houver aquisição para integrar frota destinada à locação neste estado, em se tratando de veículo novo. Então, o veículo usado, se a locadora, mesmo que ela disse que tem domicílio em outro estado, mas ela usa o veículo, coloca à disposição para locação aqui no nosso estado, tributo para Pernambuco. Falei da guerra fiscal? Ou, se ela, a princípio, adquiriu o veículo, mesmo que ela tenha ainda domicílio em outro estado, mas para uso aqui no estado, o veículo é novo, na data da aquisição para integrar a frota de veículos aqui que vão ser usados para locação aqui no nosso estado, tributo para o nosso estado. Guarda essas duas situações porque elas têm tudo a ver com guerra fiscal. Gente, tudo a ver com guerra fiscal. Quando falar de locação, o que você falou, professor, que tem novidade aqui em Pernambuco? Pernambuco tem até redução de alíquota, meu querido, para veículos objeto de locação. Nós vamos ver aqui. Os estados normalmente usam uma alíquota branda. O Pernambuco usa uma alíquota branda e ainda reduz a alíquota. Meu Deus, professor! Coisa louca de se ver. Então, a gente vai ver isso aí. Bom, agora, para você falar a respeito dessa guerra fiscal, você teria que, a princípio, falar sobre o local do domicílio da pessoa. E é interessante que a gente segue algumas regras do CTN e outras a gente inova. E a Lei Complementar Estadual de 2021. O IPVA é devido no local, artigo 3º-A. Na pessoa natural, ou seja, pessoa física, é o local da sua residência habitual. Então, essa aqui, regrinha prevista lá no artigo 127 do CTN. No caso da pessoa jurídica, né, quer dizer, aquela que detém CNPJ, o local do estabelecimento quando situado no território desse estado. Então, a gente pega o seu estabelecimento, quanto aos veículos que a eles sejam vinculados na data da ocorrência do faturador. O local do estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do faturador, no caso de contrato de locação avulsa. Onde ele estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, quando a locação for uma locação avulsa. O que é uma locação avulsa, professor?
é uma locação que é feita, né, de uma forma única. Então, naquela determinada circunstância, eu quero fazer uma locação feita de forma única, é chamada também de locação avulsa, como ele cita aqui para nós, né? E, finalmente, o local do domicílio do locatário, quando se tratar de veículo que estiver vinculado ao veículo, domicílio do locatário que está vinculado ao veículo, na data da ocorrência do fato do gerador, no caso de locação de veículo para integrar a sua frota. Veja, eu já não estou nem mais preocupado, olha só que coisa, hein, professor? Eu já não estou nem mais preocupado com o domicílio do locador, que normalmente é o proprietário do veículo. Eu vou pegar o domicílio do locatário. Se o veículo está aqui, tributo para cá. Eita, nós, hein, Tudão? Se vê que está sendo locado aqui em Pernambuco, tributo para Pernambuco. É que entende aqui a máxima nessa situação. Meu Deus, hein? Então é importante as informações que estão aqui, ó. Agora, se a pessoa natural, se o João, por exemplo, ele possui mais de uma residência, o que acontece? Ele tem o que nós chamamos no direito civil de uma pluralidade residencial, né? E tem a pluralidade domiciliar. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma presunção. Opa, isso é uma presunção, é elemento de prova. O que é essa presunção? Presume-se, então, como domicílio tributário do João, o local onde ele exerce a profissão. Então, se ele exercer a profissão aqui em Pernambuco, tributo para cá. Ou o local do endereço constante na sua declaração de imposto de renda. Então, a gente vai pegar o domicílio eleito por ele para a sua declaração de imposto de renda, caso exerça a profissão em mais de um local. Então, na verdade, às vezes a pessoa tem profissão em 2, 3 locais, então o local da profissão ainda não vai matar a questão. Mas aí a gente vai ver o que ele declara efetivamente na sua declaração de imposto de renda. Eu sempre falo que o fiscal hoje do estado de Pernambuco se transformou. Ele se transformou num fiscal, a princípio, que vai fazer o quê? Vai entregar as cartinhas lá, vai demonstrar lá, vai procurar, né? Aonde está, é o famoso fiscal investigador, né? Procurar aonde está o domicílio, né, do sujeito passivo. E isso aqui aparece aqui, inclusive, no parágrafo 2º do artigo 3A, que ele fala assim, ó, na impossibilidade de determinarmos o domicílio tributário da pessoa natural, nos termos dos parágrafos 1º, a autoridade administrativa deverá fixá-lo, tomando por base o endereço apurado nos órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral ou nos cadastros de uma empresa seguradora ou de uma concessionária de serviço público. Veja só como, de alguma forma, a gente consegue pegar, né? É o famoso fiscal investigador. Então, eu pego lá nos órgãos públicos, pego o endereço que ele colocou para poder votar, domicílio eleitoral, pego lá os cadastros que ele, a princípio, botou em seguro, lá o veículo dele, pego lá a conta de água, conta de luz, conta de telefone, que são as concessionárias de serviço público. Então, de alguma forma, através de uma investigação, o colega fiscal vai descobrir aonde está o domicílio da empresa fiscalizada. Então, isso é uma das situações aqui previstas. Tudo bem? Agora, se houver uma hipótese onde a pessoa jurídica não é possível determinar qual a vinculação do veículo, né? Na hipótese de pessoa jurídica não sendo possível determinar a vinculação do veículo, presume-se como domicílio o local do estabelecimento onde haja indício da utilização do veículo com predominância sobre os demais estabelecimentos daquela pessoa jurídica. Vamos imaginar que a pessoa jurídica tem 3, 4, 5 unidades aqui no estado de Pernambuco, mas também tem 5 unidades na Bahia, tem 5 unidades no Ceará. Então, você, né, e 5 unidades na Paraíba. Aí você fala assim, poxa, eu não sei exatamente para qual domicílio ele vai pagar esse IPVA. Ele tem 5 unidades em cada estado aqui, né? E agora? Aí ele fala assim, então você vai pegar e você vai fazer uma presunção. Vamos pegar aqui, ó, presumir que tenha um local onde, a princípio, há um indício de utilização. Tá vendo aqui? E esse indício de utilização vai nos ajudar a descobrir para onde é devido o nosso tributo. Então, é nesse indício de utilização que nós vamos. Agora, em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil, o que é o arrendamento mercantil? Nosso contrato de leasing, né? Então, no caso do arrendamento mercantil, o imposto é devido ao local do domicílio ou residência do arrendatário. Então, a gente vai lá e pega o domicílio e a residência do arrendatário. Bom, equipara-se a estabelecimento da empresa locadora de veículo nesse estado
o local de situação dos veículos quando eles são colocados à disposição no Estado. Aqui tem as situações interessantes, né? Às vezes, na hora da prova, o camarada vai perguntar lá, não, uma empresa que a princípio faz muito passeio de bug, é uma empresa de turismo, e ela deixa veículos para locação lá no estacionamento da empresa. Será que eu posso considerar ali uma locadora de veículos? Você vai ver que além do local onde os veículos são dispostos à locação, eu preciso verificar se a atividade preponderante daquele estabelecimento é a locação. Porque às vezes a renda que ele ofere, por exemplo, com turismo, é menor do que a renda que ele ofere com locação. Então, na verdade, prevalece nele a situação de ser uma locadora de veículos. Isso é muito interessante para fins de fiscalização. Lembra da guerra fiscal? Bom, aí começa um capítulo diferente aqui, vai falar sobre situações relacionadas à imunidade. Primeiro eu vou falar uma coisa com você a respeito dessa situação. Outro item, além agora do que acabamos de ver, que é o aspecto temporal do fato gerador do nosso IPVA, nós vimos agora o aspecto espacial do fato gerador do nosso tributo, inclusive com o conceito de domicílio. E agora a gente vai fazer a diferenciação entre imunidades e isenções quanto ao nosso imposto, né? E por que eu falo que a gente vai fazer diferenciações? Porque o item que mais cai na prova dos senhores, olha o que eu vou falar, hein? Quanto a IPVA, só você olhar as provas anteriores. Fundação Carlos Chagas, FGV, SESP, que eu vou falar serve para as 3 bancas. É a listagem das isenções do IPVA no Estado. A listagem das isenções do IPVA sempre cai na prova. Então, é bom que o nosso aluno esteja antenado, é bom que o nosso aluno esteja sabendo. E uma das perguntas que podem confundir o aluno é justamente tentar confundir você, que você já está até escolado nisso, já está bem, né, avisado, mas é sempre bom avisar de novo, né, relembrar é viver, que a gente tem a seguinte situação, meus queridos. A gente fala que a imunidade do nosso IPVA é uma situação onde nem acontece o fato gerador do tributo por uma expressa não incidência qualificada na nossa Constituição Federal. É uma expressa não incidência qualificada na nossa Constituição Federal. Então, essa é a não incidência que nós vamos falar, que é uma imunidade. Daqui a pouco, né, na outra aula, aliás, a gente vai tratar dos dois com mais afinco aí na outra aula, mas aí você vai ver que nós temos também as isenções, que aí sim, são fatos geradores que aconteceram, são fatos geradores que nasceram, mas há dispensa através de lei do Estado de Pernambuco para não precisar pagar o tributo. Então, existe uma dispensa legal daquele pagamento do tributo propriamente dito. Tá certo? Então, vamos agora tratar a respeito das 2 situações, quer dizer, a gente tem de um lado as imunidades, de outras isenções. Como eu acho que é um capítulo especial, um capítulo que vale a pena a gente conhecer com carinho, principalmente as isenções, porque elas caem na prova, a gente vai tratar com eles numa aula só para isso, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.